Fala galera, aqui sou eu, biólogo, professor de Biologia e Ciências Alex Anderson, e hoje eu trago para vocês a correção do segundo dia do Enem, gente? E a correção vai ser da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias, do caderno azul. Antes de começar a correção, gente, se inscreva aí no canal, é muito importante para o crescimento do canal sua inscrição faz a diferença. Ative o sininho, deixe o like aí no vídeo, gente, e compartilhe esse vídeo com todo mundo que fez a prova do Enem. Então vamos lá para o que nos interessa, para a correção. Então, na questão 91, por qual motivo ocorre eletrização ilustrada na tirinha, Aparece aqui, parece que é o Garfield, E ele vai e se esfrega na perna, do ano dele, e eu odeio eletricidade estática. Então, essa daí foi molezina, gente. A resposta vai ser B. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Questão 92, gente? A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais. Por quê? Então, a resposta vai ser a D. São degradados em um tempo bastante menor que os convencionais. Questão 93. Uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal, 60. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Então, a resposta vai ser a B, gente? Então, a resposta da questão 93 é B. Questão 94. O microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. O catálogo dos óleos essenciais apresenta, para a escolha da essência, estas estruturas químicas. Qual substância o empresário deverá utilizar? Então, a resposta vai ser A, gente? 1. Da questão 94. Questão 95. A fragmentação dos hábitos é caracterizada pela formação de ilhas da paisagem original, circundadas por áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Elas se extinguiriam, mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de habitat, como o tamanho, a heterogeneidade, o seu entorno, a sua conectividade e o efeito de borda são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende a C, gente? Construção de corredores ecológicos. Então, a resposta à questão 95 é C. Questão 96. A sacarase ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacarídeo sacarose, cinético da reação de hidrólise de sacarose. C12, carbono 12 carbonos, H22 e O11. Foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que, a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade. Qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial, as massas molares dos elementos H, C e O são iguais a 1, 12 e 16 gramas por mol, respectivamente. Qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise? Então, a resposta vai ser a B, gente? 6,25, por 10. Questão 97. Grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio do ciclo do... A resposta da 97 é a D, carbono, o ciclo do carbono, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. Questão 98.
Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda de água ou através de vapor sob pressão, as partes do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais, durante o funcionamento de um dos geradores. O operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta no aumento do... Então, a resposta da 98 é D. Rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento de sua velocidade angular. Questão 99 agora, né? Questão 99. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida indicada por letras O, A, B e C, conforme a figura, né? Os semáforos estão separados com uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante, né? De 1 metro por segundo, até atingir a velocidade de 102 km por hora. E a partir daí prossegue com velocidades constantes. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzados, para que ele não tenha que reduzir velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Então, resposta à questão 99, né? Eu marquei a D, né? 30 segundos, 55 segundos e 80 segundos. Questão 100, gente. Nos dias atuais, o amplo uso de objetos de plástico gera bastante lixo, e muitas vezes eliminado pela população por meio da queima. Esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente por lançar substâncias poluentes. Para constatar esse problema, um estudante analisou a decomposição térmica do policloreto de vinila, PVC, um tipo de plástico cuja estrutura é representada na figura, né? Para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme de PVC em um tubo de ensaio e o aqueceu, promovendo a decomposição térmica. Houve a liberação majoritária de um gás diatômico heteronuclear, que foi recolhido em um recipiente acoplado ao tubo de ensaio. Esse gás, quando borbulhado em solução alcalina diluída, contendo indicador ácido-base, alterou a cor da solução. Além disso, em contato com uma solução aquosa de carbonato de sódio, liberou gás carbônico. Qual foi o gás liberado majoritariamente na composição térmica desse tipo de plástico? Então, a resposta, né, gente, é o HCl, né? Só pode ser AE. Então, a resposta da 100 é E. Questão 101. Uma população, momento A, sofre isolamento em 2 superpopulações, momento B, com um fator de isolamento, né, I. Passando um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem, momento C, representada na figura pelas tonalidades de cor. O posterior desaparecimento do fator de isolamento I pode levar, no momento D, às situações D1 e D2. A apresentação indica que no momento D, na situação, então a resposta vai ser a C, né? D1 ocorre em 2 populações separadas por isolamento reprodutivo. Então, a resposta C na questão 101. Questão 102. A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro, né? Aí tem a etapa aqui, né? Preparação de matéria-prima, extração do óleo bruto. Aí tem subetapa, né? Por exemplo, seleção dos grãos, descascamento, trituração, cozimento. E o que ocorre, né? Por exemplo, seleção dos grãos, separação das sujidades mais grossas. Descascamento, separação da polpa e casca. Então, qual das subetapas do processo é realizado em função apenas da polaridade das substâncias? Então, é a resposta D, né? Extração. Então, questão 102 é de extração, resposta. Questão 103. O dióxido de carbono passa para o estado sólido, né, gelo seco, a menos 78 graus Celsius. Retorna ao estado gasoso a temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelho da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite de saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição
ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da... Então, a resposta da 103 é A, tá, gente? Redução do potencial hidrogeniônico da água. Então, A, 103. Questão 104. Grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamento de petróleo. Essas aves são lavadas com água e detergente neutro para a retirada completa do óleo de seu corpo e, posteriormente, são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação. Para flutuar, essas aves precisam, resposta, né? C, substituir as penas danificadas, né, gente? Então, 104, a resposta é C. Questão 105. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como o fogo e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento de consumo de energia. Por quê? Então, da 105, né, a resposta vai ser C. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. Questão 106, né? Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna, formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de decompressão, antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de decompressão recomendadas para o indivíduo nessa situação e a variação de pressão. Considerando que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros, né, por segundo, e que a densidade da água seja P igual a 1.000 kg, né, qual é o tempo de decompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Então, a resposta vai ser a C, tá, gente? 60. Então, resposta C na questão 106, né? Questão 107. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala, né, 1 por 100, usando os mesmos materiais, cada dimensão linear em escala de 1 por 100 no monumento real. Considere que a torre real tem uma massa, né, M torre, e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão, né, P torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa modelo e exercerá uma pressão P modelo. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre as pressões P torre e P modelo? Então, eu marquei, né, a resposta C, né, 10 ao quadrado, na questão 107. Questão 108. Na indústria farmacêutica, é muito comum o emprego da substância de revestimento em medicamentos de uso oral, pois traz uma série de benefícios, como alteração de sabor em medicamentos que têm um gosto ruim, melhoria de assimilação do composto, entre outras opções. Alguns compostos poliméricos, à base de polissacarídeo de celulose, são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com solução aquosa, né, cujo pH se encontra próximo à faixa da neutralidade. Qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Então, marquei a resposta C, garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Então, 108, a resposta é C. Questão 109. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários, conhecedores do utensílio, normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estes iniciarem a saída dos vapores. Ao baixar o fogo, reduzem-se a chama, pois assim evitam eu marquei a resposta E, né, consumo de gás desnecessário. Questão 110. A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros.
como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica, muitas vezes, está relacionado ao aumento de velocidade da reação química envolvida. O êxito da aplicação desta tecnologia é por causa da realização de reação química que ocorre em condições de resposta D, né, gente? 110 é a resposta D, maior superfície de contato. Questão 111. Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído CR, além de transmitir música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga do ruído, um cansaço persistente provocado por exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistimos a vídeo no trem ou no avião, a um volume muito menor e mais seguro. A tecnologia redutora de ruído CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Então, a B, interferência, né, gente? Essa é bem fácil, questão 111b. Questão 112. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor em presença de água, de acordo com a equação química. Como você procederia para reutilizar, no curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com coloração rosa? Então, a resposta, né, a 112 é D, a que seria com secador de cabelos. Questão 113. Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo. Mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sobre seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante, né, inicial, o zero, sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Então, a resposta, né, gente, vai ser a D, tá? Então, questão 113, a resposta é D. Questão 114. Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores de frequência, né, de duas ressonâncias consecutivas, assim como um tubo sonoro fechado. A menor frequência, né, de ressonância que o aparelho mediu foi 135. Considere que a velocidade do som da cavidade perfurada é de 360, né? Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Então, a resposta vai ser 144, né? Resposta D. Questão 114, a resposta é D. Questão 115. Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes e genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja, um viricida ou um microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima, né, cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de moleza, né, gente? Resposta B da 115, transgenia. Questão 116. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera uma tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam, né, em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100, né, para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associado a resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C e D e E, dependendo da tensão específica. Ele tem um equipamento que opera em 9,0 volts, uma resistência interna de 10. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nela estabelecida? Então, marquei na questão D entre B e E, tá, gente? Então, questão D,
Questão 116D, D de dado. Questão 117. Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica que utiliza raios de luz ultravioleta, para destruir tumores. Primeiramente, o paciente recebe uma injeção com versões modificadas de anticorpos que têm a capacidade de grudar apenas nas células cancerosas. Sozinhos, eles não fazem nada contra o tumor. Entretanto, esses anticorpos estão ligados a uma molécula denominada IR700, que funcionará como uma microbomba que irá destruir o câncer. Em seguida, o paciente recebe raios infravermelhos. Esses raios penetram no corpo e chegam até a molécula IR700, que é ativada e libera uma substância que ataca a célula cancerosa. Com base nas etapas do desenvolvimento, o nome apropriado para a técnica descrita é, eu marquei AD, fotoimunoterapia. Então, questão 117D. Questão 118. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Esses animais são terrestres em sua grande maioria e ocupam os mais variados habitats, tais como montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes do Filartrópoda a habitar a terra seca. A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre é a presença de resposta C, da 118, exoesqueleto constituído de quitina que auxilia no controle hídrico corporal. Questão 119, pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de água limpa, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana, e locais onde há decomposição ativa, com ausência de peixe. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros, oxigênio dissolvido, OD, e demanda bioquímica de oxigênio, DBO, em cada ponto de coleta de água, obtendo o gráfico. O OD é proveniente da atmosfera e da fotossíntese, que ocorre no curso de água, e sua concentração é função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. A DBO é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismo em condições aeróbicas, para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica, durante um período de tempo, uma temperatura de incubação específica. Qual ponto de amostragem de água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto? Então, a resposta é A, 1, 119A. Questão 120. O crescimento da frota de veículos de circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, para os dois tipos de carros, a combustão e a elétrica. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado, e os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidos em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 km. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma, o uso do veículo elétrico nesse trajeto é a mais próxima de resposta A, 50, Então, questão 120, a resposta é A. Questão 121. Em uma aula sobre metabolismo energético, foi apresentado um experimento clássico realizado por Engelmann. Um recipiente contendo bactérias aeróbicas e uma alga verde filamentosa foi submetida à iluminação de uma fonte de luz, representada pelo microespectro. Após a explicação, o aluno esquematizou na lousa o resultado do referido experimento. Considerando a figura abaixo do microespectro, em que a alga possui maior taxa de realização fotossintética, é a do... A resposta vai ser vermelho, gente? Então, a resposta vai ser a alternativa E, questão 121. Questão 122, o exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar ovos de parasitas. Um dos métodos utilizados, denominado de centrifugoflutuação, considera a densidade dos ovos em relação a uma solução de densidade 1,15, de ml. Assim, ovos que flutuam na superfície dessa solução são detectados. Os dados de densidade dos ovos de alguns parasitas estão apresentados na tabela. Considerando-se a densidade dos ovos da solução,
Ovos de quais parasitos podem ser detectados por esse método? Então, a resposta é C, tá, gente? Então, a resposta da questão 122 é a alternativa C. Questão 123. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considerando os dados do acetato de etila, baixa solubilidade em água, massa específica igual a 0,9 gramas, temperatura de fusão igual a menos 83 graus Celsius, pressão de vapor maior que a da água, ao fim de tratar o resíduo recuperando o acetato de etila, o técnico deve, resposta é, tá, gente? Questão 123, resposta é, decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Questão 124, em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo têm caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Então, a resposta vai ser a D da questão 124. Questão 125. Uma população encontra-se em equilíbrio genético quanto ao sistema BO, em que 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O e 16% ao grupo A homozigotos. Considerando que Pzinho, a frequência de IA, Q, a frequência de IB, e R, frequência de I. Espera-se encontrar, então, a porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B. Nessa população deve ser resposta D, 36%, tá, gente? Então, questão 125, a resposta é D, 36%. Questão 126. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo desenvolvido na detonação dessa bomba? Então, a resposta vai ser a A, tá, gente? Fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons. Então, a resposta da questão 126 é A. Questão 127. Plantas pioneiras são as que iniciam um processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral, tem pequeno porte e cresce muito rápido. Desenvolve-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curta. Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo, resposta, C, estabilização da umidade. Então, questão 127 é C. Questão 128, mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 graus Celsius a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode ser utilizado como sistema de aquecimento 50, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pela estufa. Utilize para a água o calor específico 4,0, e densidade 1. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Então, a resposta é 0,9 graus Celsius, tá, gente? A resposta é C, questão 128. Questão 129. Em uma pesquisa estão sendo testados 5 quimioterápicos quanto à sua capacidade antitumoral. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride células normais. Para o experimento, partiu-se de cultivo de células tumorais, coluna escura na figura, e células normais, colunas claras, com o mesmo número de células iniciais. 2 grupos controle não receberam quimioterápicos, controle de células tumorais CT e de células normais CN. As colunas 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem aos grupos tratados com os 5 compostos. O número de células viáveis após os tratamentos estão representados pelas colunas. Qual quimioterápico deve ser escolhido para o tratamento desse tipo de tumor? Então, a questão vai ser o 2, tá? A B. Questão 129, alternativa B.
Questão 130, né, gente? Einstein, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuíam para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre o anteparo o espectro solar obtido com um prisma, colocou o termômetro nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento da temperatura maior para uma determinada faixa de frequência. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água, a mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor são posicionados ao lado a lado, A, B, C, D e E, no interior de uma caixa de material isolante térmico opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra um aumento da temperatura e afere em cada recipiente. E qual dos recipientes a água terá uma maior temperatura ao final do experimento? Então a resposta vai ser a E, tá, gente? Então, questão 130, a resposta é E. Questão 131. A química verde da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes que transformem a maior parte do reagente em produto de forma mais rápida e seletiva, que utilize poucos reagentes, que produz somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos e que utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia. O perfil de processo que segue todos os princípios desse ramo da química pode ser representado por resposta E, tá, gente? Então, a resposta da questão 131 vai ser a E. Questão 132. Mega espetáculos com queima de grande quantidade de fogos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspenso no ar. Entre os resíduos, encontra-se compostos de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, além de percloratos e gases, como os dióxidos de nitrogênio e enxofre. Esses espetáculos promovem riscos ambientais. Por quê? A resposta vai ser a D, né? Os produtos da química contêm metais pesados e gases tóxicos e resultam em poluição atmosférica. Então, questão 132, alternativa D. Questão 133, né? 133. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Então, a resposta vai ser C, tá, gente? 133, alternativa C, blindagem pela carcaça metálica. 134. As moedas despertam interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil colônia, por ser bastante valiosa, o elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é aproximadamente 9 gramas, né, o investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas, A, B, C, D, fabricadas supostamente a 100% cobre e massas de 26 gramas, 27, 10 e 36, respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água, conforme esquematizados. Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas. Então, a resposta vai ser a D, B e D, né? Então, questão 134, alternativa D de dado, hein? Questão 135, né? A última questão. Os diferentes tipos de café que consumimos nem sempre vêm da mesma espécie de planta. As duas espécies de café mais utilizadas são coffee canephora e coffee arábica. A primeira é diploide 2N igual a 22 e a segunda é tetraploide 2N igual a 44. Acredita-se que a espécie tetraploide surgiu de um cruzamento natural entre C, né, canephora, e C, euglenoide, ambas diploides, há milhões de anos. De fato, as análises genéticas atuais dos cromossomos de C arábica detectam os alelos de ambas as origens. A alteração cromossômica que poderia explicar o surgimento do café da espécie C arábica é
Então, resposta A, tá, gente? Duplicação uma das plantas parentais antes do cruzamento. Então, galera, chegamos à correção, né, do segundo dia, né, do Enem de 2020, do Caderno Azul, a correção da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Se você gostou, deixa nos comentários. Se também não gostou, né, também comente. Qualquer dúvida, também comente. E, gente, eu vou deixar aí também, né, um playlist aí, né, de outras correções que eu vou fazer e correções também comentadas, tá, gente? Então, acesse a playlist que vocês vão ter também correções comentadas. Beleza? E não esqueça de se inscrever no canal. Bons estudos!